Continuando, pessoal, ainda nessa parte geral, introdutória da teoria geral dos recursos, é importante nós olharmos para os atos que estão sujeitos a recurso. E os atos vocês já conhecem, vocês já sabem quais são os atos judiciais. Vamos dar uma rememoradinha neles para entender como que isso se enquadra, então, aí na ideia dos recursos, do nosso sistema recursal, né? Nós temos as sentenças, que são aqueles atos que se caracterizam como tal em razão do atendimento de dois critérios necessariamente, né? Um ato é sentença porque ele tem conteúdo de sentença e um ato é sentença porque ele tem momento de sentença. O ato para ser sentença tem que ter por conteúdo as hipóteses dos artigos 485 e 487. E um ato para ser sentença tem que ter também o momento de sentença, ou seja, ter sido proferido, colocando fim a fase de conhecimento em primeiro grau de jurisdição. Se um ato tem por conteúdo as hipóteses do 485 e do 487 e coloca fim à fase de conhecimento em primeiro grau de jurisdição e até mesmo encerra a execução, então nós temos aí uma sentença. E sendo sentença, cabe recurso de apelação, que vai ser o primeiro recurso que nós vamos estudar. Mas nós temos também as decisões interlocutórias. Decisões interlocutórias são aquelas decisões que vão solucionando questões no curso do processo, ainda que de mérito, né? Nós temos uma decisão interlocutória de mérito muito importante, que é a do 356, que disciplina o julgamento antecipado parcial de mérito. Nesse caso, não se trata de sentença, porque embora ela tenha conteúdo de sentença, ela se enquadra lá nas hipóteses do 487, ela não coloca fim à fase de conhecimento em primeiro grau de jurisdição. O processo continua para análise e julgamento dos demais pedidos que a parte formulou. Lembram-se no 356, se vocês não se lembrarem, daqui a pouquinho, no nosso encontro ao vivo, nós podemos trocar uma ideia sobre ele para vocês lembrarem, tá? Mas aí nós temos uma decisão interlocutória. Decisões interlocutórias também podem indeferir uma prova que a parte requereu, deferir ou indeferir uma tutela provisória de urgência ou de evidência, aplicar uma multa à parte que, por exemplo, não comparece na audiência do 334, todas essas são decisões interlocutórias. Algumas dessas decisões interlocutórias são recorríveis por um recurso que se chama agravo de instrumento, desde que se enquadrem nas hipóteses do artigo 1015 do CPC, que é o artigo que disciplina o cabimento do agravo de instrumento. Essas decisões podem ser impugnáveis pela via do agravo de instrumento. Existe uma interpretação que o STJ deu para esse dispositivo, estendendo um pouquinho as hipóteses de cabimento do agravo. Depois a gente vai entender melhor como que isso funciona lá nas aulas de agravo, mas a princípio são agraváveis de instrumento as decisões proferidas, interlocutórias proferidas que se enquadrem no artigo 1015 do CPC. Quando não for o caso de agravo de instrumento, ou seja, quando o agravo de instrumento não for cabível, eu não puder fazer o agravo de instrumento, eu posso recorrer da decisão interlocutória no recurso de apelação. Então, nesse caso, eu não faço nada quando a decisão interlocutória é proferida. Quando uma decisão indefere uma prova pleiteada pela parte, eu não faço nada nesse momento. Eu não posso recorrer dessa decisão. Eu aguardo e quando a sentença for proferida na hora de fazer o recurso de apelação, eu recorro também junto, além da sentença, daquela decisão interlocutória que foi proferida. Então, nós temos no CPC de 2015 um sistema de recorribilidade das decisões interlocutórias que é diferente do CPC de 1973. Nós temos decisões interlocutórias que são agraváveis por instrumento e temos decisões interlocutórias que são recorríveis no próprio recurso de apelação. Mais adiante, nas aulas respectivas desses recursos, nós entenderemos isso, não se preocupem por hora, ok? Um outro ato que vocês também conhecem são os despachos. Despachos de mero expediente. São aqueles atos que impulsionam o procedimento, né, gente? Eles não têm propriamente um caráter decisório. E por que eles não têm caráter decisório? Não é cabível nenhum recurso dos despachos. Só que aqui é importante abrirmos um parênteses.
Existe um tipo de recurso que nós também vamos estudar que se chama embargos de declaração. Eu já contei para vocês no primeiro vídeo que os embargos de declaração são cabíveis sempre que houver vícios na decisão, vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão. Às vezes erra-se o nome da parte, erra-se alguma informação na decisão. Nesses casos, os embargos de declaração são cabíveis para se solucionar aquele equívoco. Muita gente sempre entendeu que contra despacho, embora não fosse cabível nenhum recurso, deveriam ser cabíveis os embargos de declaração. Afinal de contas, eu posso ter um equívoco no despacho, eu posso ter uma omissão no despacho, e aí é possível interpor os embargos de declaração para justamente pedir para o juiz corrigir aquele equívoco, corrigir aquele vício. Há, porém, uma previsão no CPC, lá no artigo 1001 do CPC, que vai dizer que contra despacho não cabe embargos de declaração. E se vocês observarem na jurisprudência, de fato, há muitas decisões em que o próprio STJ, por exemplo, já disse serem incabíveis contra despachos também embargos de declaração. Porém, também há decisões, é possível encontrar essas decisões, em que se admitiu embargos de declaração contra despachos, quando há equívocos a serem solucionados. Então, os embargos de declaração e a relação deles com os despachos ficam aí numa zona controversa da doutrina, né? Mesmo com o código dizendo que contra despacho não cabe embargos, havendo vícios, muita gente faz e acaba dando certo a interposição de embargos de declaração nessas hipóteses, ok? E recomendo, inclusive, que façam, porque em alguns casos é possível que o equívoco seja solucionado de forma bem mais simples pelos embargos de declaração. Ok? Também temos aí no âmbito dos tribunais decisões que são proferidas monocraticamente. Vejam o nome, monocráticas, decisões monocráticas. Um único desembargador do tribunal profere uma decisão, seja ele o relator, seja ele o presidente. Mas temos também o que é a regra nos tribunais, que são os acórdãos. Acórdãos são decisões colegiadas nos tribunais. E a regra nos tribunais, pessoal, é a colegialidade. Quando você interpõe um recurso de uma decisão, a regra é que aquele recurso não vai ser analisado por uma pessoa só. A regra é que aquele recurso vai ser analisado por 3, 5, 10, 15, às vezes até mais desembargadores e juízes lá do tribunal, né, do segundo grau, ou às vezes do STJ, do STF, depois vamos entender melhor essa estrutura, porque vale aí a colegialidade. E quando um corpo de juízes, quando um órgão colegiado profere uma decisão, o nome dessa decisão é acórdão. Tanto que se vocês pegarem decisões nos tribunais numa pesquisa de jurisprudência, vocês vão ver que no finalzinho sempre tem lá: acórdão os desembargadores da 17ª Câmara Civil em negar provimento ao recurso. Acórdão, concordam, né? Vem no sentido de concordância, no sentido de acordar, no sentido de decisão colegiada. Já as decisões monocráticas vêm em alguns casos excepcionais em que o código autoriza que um juiz sozinho lá no tribunal possa proferir uma decisão. Temos hipóteses específicas para isso que vão aparecer previstas no código, não se preocupem com elas, nós também vamos estudá-las, mas em alguns casos pontuais é possível que um recurso ao chegar no tribunal não seja analisado por um órgão colegiado, mas sim por um único juiz ou por um único desembargador, ok? Nesse caso, nós estamos diante de uma decisão, nossa, passou um carro super barulhento aqui, uma decisão monocrática, ok? Contra decisões monocráticas, cabe um recurso que nós chamamos de agravo interno. Contra acórdãos, é possível caber recurso especial, recurso extraordinário. E contra todas elas, embargos de declaração, com a ressalva dos despachos que eu fiz para vocês há pouco, ok? Ali no materialzinho que eu preparei para vocês já devem ter acessado, eu dei um exemplo de uma cadeia recursal, de algumas cadeias recursais que podem existir num processo, né? Então ali vocês podem ver que, havendo uma decisão interlocutória, é possível interpor quando cabível agravo de instrumento, disso será proferido um acórdão, deste acórdão é possível fazer recurso especial extraordinário para levar a questão para o STJ ou para o STF.
STF. Havendo uma decisão interlocutória não agravável, isso vai aparecer depois lá no recurso de apelação. Havendo uma sentença, é possível haver a apelação da sentença, isso vai gerar um acórdão no tribunal, que vai depois poder ser objeto de um recurso especial extraordinário. Se o agravo de instrumento da decisão interlocutória ou a apelação da sentença forem julgados por uma decisão monocrática no tribunal, desta decisão caberá agravo interno, será proferido então um acórdão e deste acórdão será então interposto recurso especial extraordinário. São só exemplos para vocês começarem a visualizar como que o nosso sistema recursal funciona, gente. A ideia não é que vocês entendam isso plenamente agora. Nós vamos olhar para cada um desses recursos, nós vamos olhar para o cabimento desses recursos, para o interesse, consequentemente, recursal em interpor esses recursos, para os requisitos desses recursos e por procedimento também, né? Então, nós vamos saber exatamente como fazer, o que acontece quando se faz, qual é a ordem dos recursos cabíveis. Esse panoramazinho que eu coloquei aí para vocês no material é só para vocês começarem a enxergar como que o sistema recursal funciona. E contra todas essas decisões que estão ali, nesse exemplo que eu dei para vocês, cabem embargos de declaração. Eles entram no meio do caminho ali, entre a decisão e o recurso principal que eu quero fazer de uma decisão. Então, se uma sentença tem, por exemplo, algum vício que enseja o cabimento de embargos de declaração, eu faço os embargos de declaração para corrigir o vício, espero a decisão dos embargos de declaração e aí depois eu faço o recurso de apelação. Se na decisão interlocutória tem algum vício lá no 1022, eu faço embargos de declaração da decisão, aguardo a decisão dos embargos e só depois eu faço o agravo de instrumento. Os embargos de declaração entram assim nessa história, ok? Mas não se preocupem, como eu disse, é só um exemplo para vocês começarem a visualizar isso, tudo bem? Na próxima aula, na aula de amanhã, nós prosseguiremos nessa parte geral, vamos olhar para o mérito dos recursos, para juízo de admissibilidade dos recursos e para os requisitos de admissibilidade dos recursos, ok? Daqui a pouquinho nos encontramos para tirar as dúvidas e trocarmos uma ideia sobre todas essas questões desses dois vídeos. Até daqui a pouco!